Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre derivadas parciais. Vamos falar da derivada parcial para a função de três variáveis, que a gente ainda não falou, e vamos falar de derivadas de ordens maiores, ou seja, segundas derivadas, terceiras derivadas e outras derivadas maiores aí que estão incluídas para as funções de mais de uma variável, certo? Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro. Então, nós vamos começar aí discutindo derivadas parciais para uma função de três variáveis, como eu falei. Então, tem uma função que depende ao mesmo tempo de x, y e z. Eu vou fazer a derivada primeira em relação a x, depois a derivada primeira em relação a y e a derivada primeiro em relação a z. Quem não lembra como é que faz o processo de derivação parcial, o link do vídeo está aí na descrição. Dá uma olhadinha lá, tá? Então, em resumo, para a gente derivar parcialmente, em relação a uma variável, nós consideramos todas as outras como constantes, tá? Então, a derivada parcial de f em relação a x, eu vou considerar tanto o y quanto o z quanto constantes, tá? Então, eu tenho aqui o e elevado a x e y, a x está aqui, o ln de z é totalmente constante. Então, derivando e elevado a x em relação a x, derivada da exponencial é a própria, então, repetir. Cuidado que eu vou ter que fazer uma regra da cadeia desse expoente, derivando o expoente em relação a x. Então, o derivo x em relação a x é 1 e o y é constante, eu repetir. Então, vai dar vezes y aqui embaixo, regra da cadeia, vezes ainda o ln de z, que já estava como constante para a gente. Então, eu vou ter a derivada primeira parcial em relação a x, y, é elevado a xy, ln de z. Derivada parcial de f em relação a y agora, tá? Então, o y está no expoente. Eu vou fazer o mesmo processo da derivada parcial primeira em relação a x. Derivada da exponencial é ela mesma, então é elevado a xy, vezes a derivada do xy em relação a y agora. Ou seja, se eu derivo o y dá 1 e o x é constante, eu repito, está aqui. E o ln de z era constante, eu continuo repetindo. Então, eu tenho x é elevado a xy ln de z. E, por último, a derivada parcial de f em relação a z. O e de xy é constante em relação a z. Eu vou repetir o e de xy e vou derivar o ln de z em relação a z, que é 1 sobre z, usando a regra de derivação para o logaritmo na base natural. É o logaritmo neperiano. Então, e elevado a xy sobre z é a minha derivada parcial primeira em relação a z. Como eu havia dito, a gente vai discutir também nesse vídeo as derivadas de ordem maiores, ou seja, o que acontece? Na prática, se eu tenho derivadas primeiras em relação, suponha, a x e y, se essas derivadas forem contínuas, eu posso derivá-las novamente em relação a x e y. Então, vamos supor que tenha realmente uma função de duas variáveis, que é mais fácil da gente visualizar, menos trabalhoso. Então, a gente tem aqui o seguinte: a derivada parcial de f em relação a x, novamente em relação a x, é f de xx, tá? Poderia ser indicada por f de 1. Derivada parcial de f em relação a x, né? Novamente, eu já tinha aqui. Derivada segunda de f em relação a x, derivada segunda de z em relação a x. São várias notações diferentes que eu posso ter para uma derivada segunda de x e depois de x. Derivada de f em relação a x e depois a y, certo? Então, eu tenho a derivada parcial de f em relação a x e depois a y. Aqui, na notação de índices, a ordem é essa. Primeiro derivei em x, depois em y. Se eu fosse usar o número 1 para o x e o 2 para o y, também seria isso. Primeiro em x, depois em y. Aqui na notação de Leibniz, né, o semelhante a de Leibniz, a gente pode escrever
de uma outra forma, tem que tomar um cuidado. Ó, veja, eu derivei primeiro em relação a x e depois a y. Aqui a ordem está ao contrário, mas aí eu vou fazer a leitura dessa notação da direita para a esquerda. Essa é da esquerda para a direita, aqui é da direita para a esquerda. Então, um pouco de cuidado quando se usa essa notação para não confundir, tá? Mesma coisa, se eu tenho uma função que derivei primeiro em relação a y, depois a x, eu tenho aqui, depois isso, e aí 2, 1, depois eu tenho derivada de f em relação a y, depois a x, e aqui novamente, tá? Derivada de y em relação a y, f de y, f2, 2, tá? Derivada de f em relação a y, e aí ok, tá? Eu tenho aqui, nesse caso também, né, a derivada de y em relação a x, eu preciso tomar cuidado com a ordem, que elas estão da mesma forma. Daqui eu faço a leitura da esquerda para a direita, daqui eu faço a leitura da direita para a esquerda, e a derivada duas vezes em relação a y, a gente não precisa tomar esse cuidado, tá bom? Então, determine as derivadas parciais de segunda ordem para a função f de xy, x ao cubo mais x ao cubo y ao quadrado menos 2y ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Óbvio, a gente vai ter, então, aí 4 derivadas segundas associadas a essa função. Nós vamos começar da seguinte maneira. Eu vou fazer a derivada primeira em relação a x aqui desse lado e vou fazer a derivada primeira em relação a y aqui desse lado. Só para a gente não se perder aí nas 4 derivadas parciais que a gente vai precisar calcular, tá? Então, a derivada primeira em relação a x, derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. Mais x ao cubo y ao quadrado em relação a x vai dar mais 3x ao quadrado y ao quadrado. Menos 2y ao quadrado em relação a x, 0, tá? Derivada agora parcial a primeira em relação a y. Derivada de x ao cubo em relação a y, 0. Derivada de x ao cubo y ao quadrado em relação a y vai ser 2x ao cubo y, ok? Passei aqui para frente, repeti o x ao cubo. Menos 2y ao quadrado vai dar menos 4y, certo? E aí a gente fez as duas derivadas primeiras. Agora, considerando, deixa eu até colocar aqui uma divisão, para a gente não confundir. Considerando, então, a derivada primeira em relação a x, eu vou ter a derivada primeira em relação a x e depois novamente em relação a x, tá? Então, eu vou pegar essa função que eu já derivei em relação a x, vou derivar em relação a x novamente. Então, eu tenho 6x mais 6xy ao quadrado, ok? E aí, eu tenho aqui também, já que eu derivei primeiro em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Cuidado, eu não vou derivar essa que eu acabei de gerar. Eu vou pegar essa aqui em cima e vou derivar em relação a y. Então, 3x ao quadrado em relação a y, a derivada é 0. Derivada de y em relação a y vai ser 6x, aliás, de x e depois em relação a isso vai ser 6x ao quadrado y, ou seja, derivei essa expressão 2 vezes 3, x ao quadrado y, ok? Derivada, eu já tinha em relação a y, vou derivar em relação a y novamente, tá? Então, vou pegar essa primeira derivada, vou derivar em relação a y novamente. 2x ao cubo y, derivou em relação a y, 2x ao cubo, tá? Menos 4y derivou em relação a y, menos 4, tá? Derivada parcial de y e de x, tá? Então, vou pegar essa função em relação a x. Vai ser 6x ao quadrado y. Ops, é isso mesmo. Tá certo, quase que eu errei aqui. Menos 4y em relação a x, 0. Então, eu tenho essa expressão e essa sendo iguais, certo? Fizemos as 4 derivadas aí segundas que essa função poderia ter. Uma pergunta que vocês podem se fazer: sempre essas derivadas vão ser iguais ou foi só uma coincidência desse exercício? Na verdade, se a função que a gente vai derivando for uma função contínua, essa relação de serem iguais se estabelece. Tá? E, de fato, como eu tenho um polinômio em duas variáveis, um polinômio é contínuo, então isso é verdade. Para falar sobre isso, esse teorema
ele coloca, então, essa situação. Suponha que f seja definida uma bola aberta D, contém o ponto AB. Se as funções f de x, y e f de y, x forem ambas contínuas em D, então eu tenho essa relação de troca de ordem. A derivada de x em relação a y é a mesma coisa que a derivada de y e depois em relação a x, as derivadas segundas, tá? Para finalizar essa parte das derivadas parciais, a gente vai fazer essa derivada quarta por uma função de 3 variáveis. Então, derivada primeiro em x, depois em x primeiro, depois y e por último em z, para essa função seno de 3x mais yz. Tá? Então, vamos para o primeiro passo aí, que é a derivada parcial em relação a x. O x está dentro do seno, derivada do seno cosseno de 3x mais yz, vezes a derivada do que está dentro em relação a x, que é 3. Ou seja, 3 cosseno de 3x mais yz. A derivada parcial de f em relação a x, novamente em relação a x, tá? Porque é a minha segunda opção aqui. Então, derivada do cosseno menos seno, menos 3 seno, tá? Repito o 3x mais yz, vezes a derivada do 3x mais yz em relação a x, vai dar 3. Então, eu tenho menos 9 seno de 3x mais yz. Agora, a derivada em relação a y, que é a próxima ali, x, x e y, certo? Então, vamos derivar aqui em relação a y agora, derivada do seno cosseno, menos 9 cosseno de 3x mais yz, vezes a derivada do que está dentro em relação a y. Bom, é yz, então o z é constante, vai dar um z aqui nessa derivada. Então, nós vamos ter menos 9z vezes o cosseno de 3x mais yz. E aí, por último, a gente vai ter uma derivada em relação a z, tá? F de x, x, y, z. E essa derivada de z vai ser um pouco mais trabalhosa do que todas as outras, porque a gente tem a dependência de z fora e dentro, tá? Então, tem a dependência de z aqui e tem a dependência de z aqui, coisa que não aconteceu nas outras variáveis. Então, isso vai nos obrigar a usar a regra do quociente. Eu vou chamar o menos 9z de u e vou chamar o cosseno de v. Então, se u é igual a menos 9z, a derivada de u em relação a z vai ser menos 9. Vou subir aqui um pouquinho. Se eu tenho v em relação ao cosseno de 3x mais yz, a derivada de v em relação a z menos seno de 3x mais yz vezes a derivada dessa expressão em relação a z, que é y. Então, deixa eu só arrumar aqui. A derivada de v em relação a z vai ser menos y seno de 3x mais yz. Sendo assim, agora a gente vai usar a regra do produto para poder resolver aqui. Então, a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro, menos 9, vezes
a segunda expressão sem derivar, cosseno de 3x mais yz. Agora, eu repito a primeira expressão, que é menos 9z, e multiplico pela derivada da segunda, que é menos y seno de 3x mais yz. E aí, a gente tem, então, finalizando todas as simplificações possíveis, eu tenho menos 9 cosseno de 3x mais yz, menos 9 vezes menos 9z, né? Vezes menos y vai dar mais 9, yz vezes seno de 3x mais yz. Ok? Então é isso. A gente fez aí o cálculo de uma derivada de quarta ordem para uma função de 3 variáveis. Deu um trabalhinho. Imagina se a gente fosse fazer todas as derivadas de quarta ordem possíveis para uma função de 3 variáveis. São 81 diferentes, né? Íamos ficar horas e horas calculando. Então, esse vídeo foi falar sobre derivadas parciais de ordens maiores, incluindo funções de 3 variáveis também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.